Olá, boa tarde, bom dia, tudo bem? Que bom estar com vocês hoje aqui, mais uma edição da Arte ao Artista, Ponto de Mutação. Dia que conversamos sempre com o artista, com esse enfoque de transformação. Estamos hoje com uma convidada especial, como todos que trazemos aqui. São pessoas que marcam a história, também minha, que tiveram uma passagem no meu caminho. E a Sandra, vamos nos conhecer hoje ao vivo, é a Sandra Montenegro. Uma artista cearense, aí 50 anos de estrada do caminho da arte. Ela também que é psicóloga, arte-terapeuta. Então, vamos chamá-la para conversar com vocês e saber um pouco mais, não somente sobre sua história, mas que vocês possam ver por esse viés. Vai estar aí depois o link do seu Instagram para quem quer conhecer um pouco mais sobre ela. Estou aqui. Queridíssima! Olá, olá, olá. Hoje foi uma abertura especial para você, com essa música que você passou. Gostei de conhecer, muito legal. Baiana Sister. Sister. Né? Isso aí, você também gosta de Chico. Meu esposo adora música e ele fica fuçando. E aí ele sabe do que eu gosto também. Eu também gosto muito. Coloquei nessa última vez, quem viu também, Chico Sainz. Você gosta, legal, né? As letras é o meu conterrâneo lá de Pernambuco. Olha aí. E também o outro. Foi muito prazer estar com você aqui, Sandra. Estamos nos conhecendo agora, né? Eu já lhe conheço, a gente já se conhece pelas redes sociais, e eu já conheci o seu trabalho de algumas exposições que participamos juntas. Você como fotógrafa, bacana, bacana. Muito que você se apresentasse também, porque você tem, desde 1972, contabilizado a sua primeira foi exposição. Eu vi aqui que foi o prêmio que você ganhou, né? O prêmio dos foi novos. um salão, do Salão dos Novos. Salão. Ou seja, se formos contabilizar aí realmente, como você falou, 50 anos, nunca parou também. Meu nome é Sandra Montenegro. Na verdade, meu nome é Sandra Montenegro de Holanda. Eu me lembro que quando eu comecei a assinar, era muito longo o nome, né? E a minha avó dizia... Aí eu disse, não, vovó, eu vou assinar Sandra Montenegro, porque Sandra Holanda ia dar uma cacofonia, né? Sandra Holanda. Aí eu disse, não, vai ser Sandra Montenegro. E eu me lembro que ela ficou meio chateada com isso. Mas, enfim... Eu sei muito meu nome forte, todo. Né? Muito forte. Muito forte meu nome. Enfim, eu tenho uma gratidão enorme pela família que eu fui criada, né? Minha mãe, meu pai, e meus descendentes, meus avós, meus tios-avós. Então, foram eles que me deram muita força e descobriram essa habilidade, minha aptidão, né? Aliás, minha aptidão. E aí comecei a pintar por aí, desde os 5 anos de idade que eu demonstrei essa aptidão, porque me levaram para uma peça de teatro, né, chamada Valsa Proibida, a Ilha Maria, Rainha da Raiz, se eu não me engano, e meu avô, Joaquim Braga Montenegro, escritor, ele vivia nesse meio, e aí ele sempre apresentava a gente as artes, né? Em geral. E eu fui para esse teatro. E quando eu cheguei, eu desenhei todos os atos. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Maravilha. Minha mãe guardou todos esses desenhos. Inclusive, até na universidade eu fiz um trabalho sobre isso. Mas, enfim. Esse trabalho... Aí eu não sei se dá para ver. Que tem isso aqui é quando... Isso aqui foi com 5 anos. Mas deixa eu te mostrar... Deixa eu te mostrar com 5 anos isso aqui, ó. Não, isso aqui já é a foto do trabalho. Porque tá bem amarelinho já, né? Pequenininho, amarelinho. E aí o primeiro ato. Deixa eu te ver. É o segundo ato, ó. O segundo ato. Olha. Da peça de teatro, né? Aí o terceiro ato. Eu tinha 5 anos quando eu comecei a desenhar. Quantos atos foram no final? Quantos atos? Quantos atos você desenhou? Eu desenhei 4 atos, se eu não me engano. Tá aqui, ó. Não, eu desenhei, eram 3 atos, mas dentro dos atos tinha o que me chamava a atenção, as festas. E aqui já é um trabalho em cima do desenho, entendeu? Em cima do desenho. E hoje, como você tenta lembrar essa peça, você realmente recapitula aqui ou mais pelos desenhos? Não lembro mais nada, nem lembro como é.
Não Mas lembro, isso não. marcou, né? O importante é que Mas, marcou. e isso aí, o que marcou, na verdade, é que quando eu desenhei e pintei, todo mundo ficou muito admirado com o desenho, e a minha tia, uma tia-avó, Alba Frota, chegou, olhou, eu vou dar uns lápis de desenho, caderno de desenho, e aí me deu. Desde então eu não parei. Quer dizer, Como tive que... alguns hiatos, né, que a gente chama de... Fui produzir outras coisas, né? Mas eu Mas, comecei a mas, estudar. Né? A minha mãe me colocou... O que eu desenhava, ela colocava meus trabalhos nos salões, salão do Náutico Atlético, Cearense, um clube daqui. Colocava, mandava trabalho para fora, para concurso da Marinha, não sei. E aí, nessas... E sempre eu ganhava alguma coisa, um prêmio, uma menção honrosa, né? E quando abri um curso aqui, uma aula, uma escola chamada Escola de Artes... Não, Escola de Arte Ofício, não, é depois. Escola de Educação e Artes. Ele era tcheco. O nome dele era Tiche. E aí tinha aula de tudo lá. Piano, já maior. balé. Isso Eu com... tinha 9 anos, porque eu ganhei Olha, ganhei um prêmio no Náutico, com 8 anos. Com 9 anos, a minha mãe me colocou nessa escola de desenho. E lá eu fiquei até os 15 anos. Tive assim, a grata felicidade de ter aula com o João Maria Siqueira, já falecido, Marisa Viana também, com Félix, que eu me lembre, da Cascadelha. E, então, assim, recebi uma bagagem muito legal dessas pessoas, né? Pintava muito a óleo sobre tela. E né, em 72 eu tinha 13 anos, e aí eu tô com um quadro aqui, depois vou mostrar, que eu ganhei o primeiro prêmio do Salão dos Novos. Vou ter que sair aqui um pouquinho. Vocês estão vendo aquele quadrozinho que é umas pessoas andando para a igreja? Pois esse quadro do quadro é Busca a Deus. Ele é um óleo com 12 anos que eu pintei. Aí o nome era Buscar a Deus, mas eu só concorri em 72 com 13 anos, né? Que quando abriu o salão. Aí foi pintando, e eu tinha meu pai tinha um primo chamado Raimundo Luiz, que ele era muito famoso aqui, porque ele era decorador, né? Naquela época não tinha, era decorador, não era designer, era decorador. E ele colocava muitos quadros, ele pedia meus quadros para colocar, eu vendia quadro para ele, né? Nessa época, para ele colocar nas casas das clientes dele, né? Mas muito interessante. Depois, com 15 anos, eu fui para os Estados Unidos fazer aqueles intercâmbios, deu uma parada. Lá eu ainda fiz uma cadeira optativa, né, que a gente chamava de arte, né? De arte. E muito bacana, aprendi umas coisas legais por lá. Depois voltei, quando voltei era estudando, correndo atrás do prejuízo, porque a gente, né, eu estava com 15 anos, eu estava entrando no primeiro ano, na época, primeiro ano científico, e aí eu tinha que aprender química, física, que eu não tinha visto nada lá nos Estados Unidos, e aí tive que correr atrás. Não, foi pela escola, sim, não foi pela escola, porque na época tinha uns intercâmbios que os pais mandavam para aprender inglês. Aí você estudava, você era matriculado na escola. Na escola normal, escola, né? E eu estava no primeiro ano científico, então eu perdi o primeiro semestre todinho do primeiro ano. Mas lá, assim, matemática, eu era bam de matemática. Mas aí, quando eu voltei, eu fui estudar, me preparar também para o vestibular, e fui fazer. Aqui não tinha arte, né? Não tinha o curso de arte, e a gente não tinha esse mundo tão globalizado que é hoje. Essa facilidade de você estudar fora, fazer uma faculdade fora, não era muito comum. Ainda mais para a mulher, né? A mulher tinha essa história aí. Então, eu fui fazer. E outra coisa, a arte era hobby. Né? Era hobby. Então, eu tinha que ter uma profissão. A profissão
eu escolhi foi psicologia. Aí fiz psicologia, e nessa época realmente eu me afastei um pouco de pintura, e só vim retomar em 88, não, minto. Em 81 eu fui morar no Rio de Janeiro e aí tranquei a psicologia aqui e fui fazer o curso fiz vestibular lá novamente para desenho industrial. Aí cursei só 6 meses, que eu fui casada, separei e voltei para Fortaleza. Quando voltei, retomei a psicologia e fui pintando, mas muito, de forma muito... Voltamos. Eu quero saber a arte, essa transformação em você, como adolescente, como antes da adolescência, uma criança, né? Já descobrindo a arte, que é o normal, essa sensibilização de todos os grupos, mas todo esse apoio que você recebeu dessa sua ida aos Estados Unidos, você falou, é como hobby, mas como era a tua cabeça? De repente lembrar isso agora, talvez você não pense como a criança para adolescente. Como era a arte da tua vida, assim? Como você via isso tudo? Não, como mexia com você? Eu mexia assim, necessidade de pintar. Eu tinha uma necessidade de desenhar, de ver. Eu sou muito agitada, sabe? Eu acho que o que me dá é a arte. Daí, para aí. Seu momento de parada, né? Momento de parada. Respirar. Mas às vezes nem tanto, porque depende do trabalho. Às vezes eu estou tão agitada que o trabalho vai tentar as pinceladas, eu corro, eu fico ouvindo música. Tenho inclusive uns vídeos aí no Instagram que meu esposo filmou eu pintando, a gente ouvindo música e tal. Então, isso. Mas naquela época eu não via realmente... era uma necessidade natural, que eu sentia. Era. Natural, eu sempre desenhava o que eu sentia, o que eu gostava, o que eu via. Aquele clima me tocou, tá? Então, eu acho que nesse Busca Deus, nessa época, eu fazia parte desses grupos de jovens de igreja, né, da igreja católica. Talvez tenha né, o assunto tenha sido por isso, né, também. E é muito interessante isso, você como psicóloga também, que consegue refletir por um ponto de vista também mais técnico pela cabeça, pela sensibilidade, né? Queria que você falasse sobre isso, dessa necessidade da arte na vida das pessoas e esse ponto também do sensível que foi estimulada desde cedo, que seguiu esse natural, que foi crescendo em você. Né? E hoje em dia, entre os dois lados aí, como artista e também terapeuta, né? Na verdade, eu me aposentei. Vou falar um pouquinho até chegar que a arte hoje para mim. Eu sou psicóloga, comecei na psicologia, mas nunca larguei a arte. Em 88, eu estava de resguardo e comecei a pintar aquarela. Não sabia como era... Eu tenho 2 filhos, tá? Depois eu me dou conta da história dos meus 2 filhos. Eu comecei a pintar com aquarela sem saber. Tive um grande mestre, Valber Benevides, meu amor, Ave Maria. Eu adoro o Valber. O Valber é uma pessoa maravilhosa, um mestre, assim, de uma generosidade incrível. E ele que me ensinou a aquarela. Ele é artista também, né? O Valber é artista. E aí comecei a trabalhar com aquarela e me identifiquei muito com a aquarela. Abandonei totalmente a acrílica, ou acrílica não, acrílica eu nem sabia mais, era o óleo. E aí comecei com aquarela em 88, depois tive criando os filhos, né? Aí tive mais outro filho, uma filha, e quando foi em 92 eu retomei as atividades para estudar, comecei a frequentar o Museu da Universidade, que tinha uma oficina de gravura, tive aula com o Eduardo Eloy, fantástico, conheci Sebastião de Paula lá, que ainda somos muito amigos, Nau Espíndola, Ana Costa Lima, então fizemos muito bacana esse espaço lá no MAUC, né, no Museu da Universidade. Depois disso, eu montei um ateliê, mas realmente hoje em dia o meu ateliê é dentro da minha casa,
Porque na hora que eu quero pintar, eu estou lá dentro, é muito mais fácil. Hoje em dia só tenho meu esposo dentro de casa, tenho mais espaço. Aqui é meu ateliê, depois eu mostro para vocês, aqui o ateliêzinho, e mostro algumas obras. E eu dou aula de pintura na varanda. Porque eu tenho uma varanda bacana, depois eu mostro lá. Tá todo mundo, hoje tem aula. Não vai tentar tempo disso tudo, né? É dia de quarta-feira a aula, e são mulheres, quem quiser. Tem um amigo maravilhoso, o Daltinho, também faz parte desse grupo. E a pretensão era dar 3 meses de curso, aquarela. E nessa história de 3 meses, já estamos quase 4 anos. E aí, como quer que dá aula? Eu quero aprender a pintar em vidro, aí eu ensino. Eu quero aprender a pintar em tela. Aí é isso. Hoje é um ateliê aberto, a pessoa vem, né? Esse grupo já está fechado, nós vamos fazer, inclusive, uma exposição dos trabalhos delas. Estou super animada com isso. Silvano Tomás vai me ajudar. Volta lá. O que você estava falando sobre a arte terapia. Sim. Aí esse grupo, aí esse grupo, eu vi como isso, ele hoje esse grupo não é um grupo só de arte, é um grupo de arte terapia. Aqui a gente conversa, aqui a gente, né? Quer dizer, a minha escuta, esses anos de psicologia, eu trabalhei muitos anos no INSS, como psicóloga do INSS, me aposentei como funcionária pública federal do INSS, como psicóloga, e isso me deu uma bagagem de escuta muito boa. Eu não sou psicoterapeuta, eu, né, nunca cliniquei, então a minha escuta é outra, é tudo muito voltado ao trabalho. Como artista, né? Como artista. Não, e outra coisa, e hoje eu digo assim, a minha formação eu fiz gestão de pessoas, de pós-graduação, e sou também tenho pós-graduação em psicologia organizacional e do trabalho. E fiz um clube de extensão de arte terapia. Então, consegui levar para o meu trabalho no INSS essa arte, fazendo grupos lá, grupos de crescimento, de autoconhecimento, tudo voltado para o trabalho. Porque se você passa 8 horas num trabalho, você tem que ser feliz, minha filha. Pelo amor de Jesus. Né? Você é responsável pelas suas escolhas, mas você vai ficar 8 horas se martirizando, né? Vamos procurar um jeito de gostar daqui. É o jeito de ficar aqui? Então vamos procurar um jeito melhor de viver, não adoecer. Então era nesse aspecto e nessa visão que a gente atuava no INSS, né? Colocar a pessoa no lugar certo, para ela também, né, devolver para a instituição uma coisa legal, né? E levar para casa dela isso também. Vocês né? viram então, hoje exatamente de uma música que você falou que gosta também, do cantor, que fala sobre isso, né? Que o responsável pelo seu sonho é você. E já aproveito e faço uma ressalva aqui, que estão te perguntando justamente isso, que você, mesmo como artista, sentiu a necessidade, aqui a Valesca perguntando, de fazer uma formação. E está perguntando se é possível viver inteiramente da arte. Ela questiona, né? Hoje em dia, eu acho que é possível viver inteiramente da arte. Mas na época que eu, né, comecei, não era. Eu sou muito pé no chão, entendeu? Eu sou muito pé no chão. Eu não ia conseguir viver naquela época da minha arte se eu não tivesse o dia a dia assegurado. 2 filhos para criar, né? Minhas obrigações, né, como cidadã. Os artistas vivem de arte. Mas é uma luta. É uma luta. Eu sei que é uma luta. Eu prefiro ficar nessa. Eu digo assim, para mim é muito mais confortável estar tendo a possibilidade de ser artista inteiramente agora. Porque mesmo eu, como psicóloga, eu sempre tinha os trabalhos, exposição, trabalhei muitos anos com a galeria Casa d'Arte. Sou grata ao Palhuca, o Palhuca maravilhoso, muita saudade dele. Quando ele fechou, fiquei órfã. Depois
fiz exposições individuais lá, muito bacana, e trabalhava muito lá com eles. E isso, para mim, dava uma segurança no sentido de que eu viajava muito a trabalho pelo INSS, muita coisa, fazia muita coisa. Quando eu chegava, tinha os trabalhos, fazia, entregava, ele vendia, aí a gente programava as exposições. Numa época, num projeto maravilhoso do Instituto Inês Fiuza, projeto Novas Cores, trabalhei com as crianças que moravam em torno ali da praia de Iracema, a Ângela Pinheiro, a psicóloga, que me dava nosso apoio lá, muito bacana. Foi muito bom. Eu posso dizer que eu tive experiência em várias áreas na arte. Eu não né? Foi muito intuitivo, entendeu? Eu comecei a fazer ciências sociais na Unifor. E eu tinha feito a vestibular para arquitetura na Federal. Eram 20 vagas, eu fiquei no 21º, ninguém desistiu, aí eu não entrei. Mas entrei em ciências sociais na Unifor e comecei a gostar de filosofia, daquelas leituras bacanas. Começou a abrir assim, um leque na minha cabeça, que eu disse, eu vou fazer a psicologia no segundo semestre, porque a gente tinha vestibular na época em 6 meses. Aí eu fiz para psicologia e foi. Sempre estava com as duas profissões paralelas. Quando foi em 2017, 2015, eu comecei a pensar, chega de viagem, a trabalho, vou ficar em casa, vou me dedicar à arte, quero me aposentar. E fui planejando essa aposentadoria, que eu acho muito interessante. A gente tem, quem estiver me escutando, planeje sua aposentadoria, para não ficar depois, que vou fazer da minha vida? Planeje antes de se aposentar, porque foi isso que eu fiz. Reduzi minha carga horária, aí para me dedicar mais à arte, para voltar ao meio também, porque começa, né? Eu fiz até, inclusive, em 2011, eu cursei 2 anos, 2009 até 2011, eu cursei 2 anos de artes visuais no Instituto Federal, né, do Ceará. Só que mudou lá, foi em vez de ser tecnólogo, teve uma mudança lá para ser licenciatura. Aí eu disse, não vou estudar essas coisas mais, não. Estou mais tática, não sei o quê. Não. Aí, e também, assim, paralelo a isso, eu fui... meu horário no INSS começou a ficar muito rigoroso e eu não conseguia ir para as aulas. E aí eu era solicitada por uns trabalhos fora, e não tinha condição. Mas eu adorava aquelas aulas, E como você lidava com isso? Porque imagino que trabalhar no INSS, a pressão do trabalho e a carga horária, etc., você sempre tinha uma válvula de escape artística, assim, também? Eu sempre me colocava em projetos que me dessem prazer de trabalhar, entendeu? Dentro do INSS. Aquela coisa burocrática nunca me pegou, entendeu? Então eu me colocava sempre dando capacitação, entrando num projeto até de preparação para aposentadoria dentro do próprio INSS, preparando os colegas, né? Sempre com criatividade. Sempre com alegria que você tem. Sempre assim. Foi legal. Com ele não tinha associado que Valber, seu marido, era o Valber artista, não, né? Não é meu marido, não. Meu marido, eu digo meu amor, quando eu digo meu amor querido, de amizade. Mas não, o meu marido é o Célio Veras. Ele é psicólogo e psicoterapeuta. Ele, sim, me dá muita força, sabe? Ele que, às vezes, assim, quando eu estou demais, ele, Sandra, menos. Quando eu estou muito agitada. Ele é o meu pé no chão, sabe? É uma pessoa que eu estou há 21 anos já com ele. Não é o pai dos meus filhos, mas é o meu companheiro de 21 anos. É o Célio Veras. O Valber é meu amigo, assim, amigão. Inclusive, nós estamos com um projeto juntos agora, com a Mostra Turismo Oficial. Vai ser no Rio de Janeiro. Ceará, no Rio de Janeiro.
Ele está nesse Olha, projeto com a gente, a Andrea Dalólio, e também tá o Silvano Tomás. Sim, quero falar uma coisa muito bacana. Em 2015, eu comecei a expor na Facete, com o Dante Diniz, que também já faleceu, meu grande amigo, a Maria. Ele é uma pessoa maravilhosa. E o Dante, ele me deu muita oportunidade para expor meu trabalho novamente, porque antes eu, né, expunha na Casa d'Arte e tal, e ele abriu um espaço bacana. Lá eu encontrei o Jesse Pirajá, que me convidou para montar, junto com ele, era ele e o Silvano Tomás, estavam montando um coletivo chamado Coletivo em Gráfica de Gravura. E aí nós participamos, somos cofundadora do coletivo, ele, né, era o Gerson, o Silvano Tomás, eu, André Dalólio, em gráfica. O Em Gráfica. E a gravura tomou conta de mim de uma forma tal que eu tenho mandado muito trabalho para fora e assim, tenho aprendido muito. Quando a aquarela é uma coisa que dilui, que vai, que é solta, não obedece muito ao limite, a minha aquarela é bem solta, bem aguada. A gravura, ela me faz um contraponto na minha arte, entendeu? Ela me equilibra no sentido que você tem que ter um corte incisivo, você tem que cavar direitinho, senão se você cava errado, já vai, né, vai dar uma resposta no teu trabalho. Então, e eu estou nesse grupo bacana, a gente já fez várias exposições, e eu queria só te mostrar. Para quem não conhece, quando você mostra esse trabalho de gravura, xilogravura, esse outro na pedra também. Esse da pedra já é diferente, né? A xilogravura você pega, a madeira explica para quem não sabe. A diferença porque na gravura tem a litogravura, que é essa da pedra, a xilogravura, que é na madeira que você cava, né? Você tem a calcografia, que é a gravura de metal, que a gente chama, também trabalha com ácidos, e o né? A linogravura, que é o linóleo, é tipo uma borracha. Hoje a gente está fazendo. Eu faço mais com linóleo do que com a madeira, o xilo, porque realmente a gente tem que para cavar é mais fácil, mais maleável. Tem, vou te mostrar aqui. Peraí, só um instantinho. Eu tive contato com a xilogravura, mas que você pega uma madeira, inclusive você pega a madeira, cava e depois, como carimbo, né? Você pega no papel e outros materiais. Então, eu vi muita coisa sua mesmo. Aqui, ó. Aqui é uma matriz, né, que a gente chama. Uma matriz, ó. Né? A matriz é isso. Aqui já é um trabalho já depois da matriz feita, né? Isso aqui já é impressão, tá? Impressão de trabalho. Isso aqui é o linóleo, ó. Por isso que ele é mole, tá vendo? Ele não é madeira. A madeira é diferente. A madeira. Sim, aqui, isso madeira, também, então. Madeira, né? E aí esse aqui a gente cava. Eu vou mostrar o resultado desse trabalho. Peraí, eu acho que eu tenho ele aqui. Mas eu tenho um parecido. Eu tenho um parecido, ó. Isso aqui, ó, tá vendo? Isso já, que papel já é um trabalho. Esse papel é um papel que aguenta um canson, mas tem que ser mais liso. Ele não pode ser rugoso, porque ele vai dar alguma interferência na hora de você imprimir, entendeu? Certo. Isso aqui é um trabalho. Isso dura eternamente. Vamos dizer assim, se você tiver cuidado quando você vai colocar na moldura, sim. Você não pode encostar, né? Assim, o vidro da... isso é papel. Mas o papel... A gente tem gravuras do século passado. Você sabe, aí você está aí na Espanha, já deve ter visto as gravuras, né? Nesses museus. Muita coisa de séculos. Você tem um trabalho sobre o feminino muito forte, até porque participou de vários
exposições sobre o feminino. Certo, temos. E você também falou sobre isso, queria que você falasse para as pessoas. E outra coisa que eu noto é que a figura humana também está sempre nos seus trabalhos, Tá. já que está lidando com o feminino, claro, e Uhum. também tem esse outro lado das paisagens e as técnicas também, elas se diferenciam muito. Vou falar um pouco sobre isso, É, porque eu já escutei você falando sobre, nessa hora do processo criativo, você está desprendida disso, né? Apesar de você dominar, vamos dizer assim, várias técnicas, você mistura, você faz coisas que são só misturo, suas, né? E aí, que misturo. são seus estudos e demonstra a sua capacidade, não somente, mas o seu processo É criativo. É isso porque, que eu queria saber, fala aí. assim, depende também de como eu estou, sabe? Uhum. Agora, na pandemia, eu passei por um deserto Gostei. criativo, fiquei feito doida aqui. Meu Deus, o que é que eu faço? E não sabia. Entrei num desafio do MASP, que ele estava colocando umas releituras. E foi aí que eu comecei, graças a Deus, ao MASP, agradeço aqui esse projeto, que eu deslanchei. Porque a gente não sabe a história do tempo. O tempo ele é lindo, maravilhoso. Mas a gente tem que saber respeitá-lo, né? Saber conduzir, né? Então, a história do tempo mexeu muito comigo, sabe? Agora, nessa pandemia. Então, eu gosto de pintar mulheres, gosto de pintar crianças. Eu fiz uma exposição chamada Arquivo do Imaginário, onde eu resgatei a minha infância. Gostei de pintar mulheres. Tem uma exposição chamada Natureza, que foi junto com a Antônia Kassenic, que foi no IBEU, numa época. E aí são 3 mulheres, aquarela, que eu pintei uma série chamada Habitantes do Inconsciente. Sempre eram três mulheres. Isso também foi um resultado da análise que eu fazia, que foi maravilhoso, né? E sempre vem essas mulheres no meu trabalho, vem crianças no meu trabalho, vem natureza no meu trabalho, né? Aqui eu fiz muita coisa, vou mostrar o que eu fiz na pandemia. Peraí. Foi uma exposição que marcou muito você. Aquela, sim, habitantes do inconsciente, aquela série. Isso aqui, ó, é dentro de casa, tudo dentro de casa. Aí eu fiz a Louca da Casa, que foi vendida, tá com uma amiga, grande amiga, que comprou. E aqui tem, essa aqui é a roupa da casa. Isso aqui é uma tela. Aqui é o café da casa. A louça da casa, aliás. É a louça. Mas é acrílica, aí eu deixo escorrer, eu deixei a tinta escorrer, certo? Aí fiz também lá esses jarros de flores, tudo nessa época. Antes, esse aqui foi para o Adjetivo Feminino, que é uma exposição que a gente já fez duas edições, como curadora, eu e Andréa Dalólio. A gente muita coisa, né? só criações de mulheres, só mulheres artistas, né? Criações de mulheres. Isso aqui foi uma exposição em 96 na Sorro com a Emília, que tinha uma galeria, e a gente era 100 anos de Volpe. E eu não 100 anos de Volpe. E eu estava na fase das mulheres, e aí eu encontrei esse desenho, era um desenho dele a carvão, que eu vou colocar na roupa dela as bandeirinhas do Volpe. Era o desenho dele, era uma releitura, isso aqui é uma releitura dele, certo? Aí vamos lá. Aqui também foi agora em 2020, na pandemia. Eu estava muito introspectiva, muito assim, tarará. Vamos lá. Aqui tem as bicicletas. Uma bicicleta, eu tive uma série de bicicletas, adorava bicicleta. Eu fiz também uma série de Frida, mas não tenho mais nenhuma. Frida faz. Você gosta de bicicleta, viu? A Nelly também gosta de você aqui. Esse aqui é o gato. É o gato da casa, porque eu nem tenho gato. Esse gato passa aqui todo dia. Aí eu pintei ele no muro aqui de casa. É o que eu via, né? É o que eu via, era
na época do lockdown mesmo, brabo, Muito lindo eu não trabalho. podia, né? Né? Aí depois, em 2021, a coisa já estava assim, eu fiz essa entidade aqui. Aí ela é uma técnica mista, dá para vocês verem direitinho. Sim. Aí coloquei stencil lá, pastel oleoso, tem uns detalhes aí, flores, né? Esse ainda é uma da exposição das crianças que eu fiz, não sei se dá para ver, tá lá em cima, no alto. E temos trabalho guardado aqui na gaveta, porque não tem espaço para... E esse aqui é o trabalho que eu te falei, que ele é uma técnica mista que eu fiz ouvindo música, um rock pesado. Mas foi... Da E época agora, aí, da pandemia, né? da pandemia, né? E fiz também esse trabalho aqui do cachorro, um cachorrozinho de rua que eu adoro. Ele aqui. Esse aqui foi só Pastel. desenho. Pastel. E lápis, não, e lápis aquarelado também. São as duas coisas. Quem é? Quem é que É a disse? Sergiane. Essa A Sergiane, né? Sergiane linda. Sim, está falando que você é contemporânea a si mesmo, que experimenta, investiga, que pesquisa demais, É, e, é. né, se move por várias técnicas, mistura também. Mistura, é tão bom misturar as coisas. Sim. Eu acho assim, a vida é tão cheia de regras, sabe? É a Né? Tem que liberdade para quebrar. expressar. Eu essa liberdade. Eu sou muito grata aos amigos, que também a gente aprende com eles, né? Muito grata aos amigos que fiz, né, nesse percurso. Tem muitos amigos ainda das antigas. Estava olhando aqui umas fotos para me preparar para a live, mas umas fotos antigas. Estou Meu tentando ver alguma coisa Deus! sua aqui também, porque eu aconselho as pessoas a entrarem no teu Face, que tem muito trabalho teu aí no Tem. Face, Deixa eu ajeitar aqui a cadeira. e o Instagram também. Agora esse contato, esse acesso que sempre vai ter contigo. É isso, você é muito aberta. Aqui eu estava buscando a Frida Frida, é. e a da Eu Mona acho. Lisa, eu não encontrei da Mona A Lisa. Mona Lisa, a gente tem. Eu também não tenho uma foto dela. São várias exposições que a Veridiana Brasileiro, que é uma colecionadora de arte, ela tem. Já está no livro dos recordes aí, né, com relação é a maior coleção de Mona Lisa, né? Então, de releituras de Mona Lisa. A gente já fez várias exposições com ela. Eu tenho 3 Mona Lisa com ela. Uma que é uma gravura, e outra que é uma aquarela. Inclusive a Sergiane também participou, tem muita coisa aqui. Sim. E tem outra gravura que é o trabalho que é uma acrílica. Tudo é Mona Lisa. Que é a Mona Frida, que eu chamei. Porque eu coloco as flores, né, no cabelo da então da é Mona essa, Lisa. né? Essa é essa É a aqui. Mona Frida. É isso? Não, essa aí é a Frida. Não? Essa que você mostrou é a Frida, Então a essa Frida mesmo. não tem aí, não tem aí. Não tem aí. Eu tenho tudo aqui Aqui nas redes. nas redes sociais. Eu ainda não tenho. Artista obra de arte. Tem que mostrar você falou, você disse. aqui. Eu estou preocupada de mostrar os trabalhos. Eu disse, Precisa não, você não. Vem pra cá, você vem pra cá. Então, o que eu queria também saber, por exemplo, eu já escutei falar muita gente dessa coisa de não gostar de falar, a gente já falou um pouquinho aqui sobre isso, sobre a arte terapia. Porque a arte acaba sendo também, não é isso? Você como psicólogo e artista, essa válvula de... Não uma válvula de escape, mas essa expressão, como a gente falou aqui, livre. Porque eu vi até uma entrevista com você dizendo assim, que o artista tinha que ter muita coragem de expor, porque ali é você. Isso aí Isso aí que você fala Luiz, também, você fala, baseado nisso tudo, e também a pergunta se por algum momento você se sentiu não compreendida nessa demonstração, né, dessa alma que você falou, que é a alma que você mostra aí. Não, nunca aconteceu, não. Graças a Deus, nunca tive nenhum problema com relação a isso, não. Dá um frio na barriga quando você vai fazer a exposição, se mostrar, porque no dia da abertura, por exemplo, do vernissage, quando você está, né, fazendo um trabalho, vai mostrar aquele trabalho, você está se mostrando, é você ali.
É você ali. Então, ali permite ter várias leituras, né? O espectador, ele é livre para ver o que você, às vezes, nem estava querendo mostrar, entendeu? Então, O é assim, inconsciente. é o inconsciente, é a conversa, é um diálogo entre dois inconscientes, tá? O do artista e de quem vê, né? Então, por isso que eu digo assim, a arte, ela tem esse escape, assim, ela tem esse viés da arte-terapia, claro, aí ou você leva ela para ser uma terapia para você, fazendo as suas aulas e tal, ou de repente você se descobre naquele processo terapêutico como um artista, uma possibilidade de ser artista, que aí tem toda uma profissionalização por trás. Né? Você tem que. É um caminho, né? É Um o ponto, caminho. né, de diferença entre a arte-terapia e o artista. Você O aprofunda artista. realmente. Né? Aí você, assim, aquela necessidade, você precisa produzir, você tem necessidade de produzir, você tem. Né? Durante essa pandemia, eu também entrei num curso muito bacana da Kaliane Darcy, ela está aí nas redes sociais, que quiser seguir, ela é maravilhosa. Arte Jornada, o nome do trabalho que ela faz, que é um trabalho quase que de mentoria para os artistas, né? Na história de você buscar sua singularidade na sua arte, né? Não é fácil, às vezes você está no caminho, aí você dispersa para outro, então, assim, às vezes você está meio perdido. Cara, isso é ótimo, que aí você vai atrás de se encontrar, entendeu? Não tem essa. Claro que dá para a gente uma certa ansiedade. Ai, meu Deus, eu tô nesse deserto criativo, o que é que eu vou fazer? Mas vai ver, calma. Se você tem a arte como uma coisa bem importante na sua vida, vai aparecer o caminho, né? E eu agradeço demais a ela. A partir disso, todo dia agora eu faço um desenho. Que a gente tem um livro chamado Um Caderno, meu ilustre diário. Então, tudo o que você vê no dia anterior, você desenha, entendeu? Desenha naquele dia. E é um estudo. De repente é um estudo que você, a Nunca partir para de dali, estudar. O artista nunca para de né? estudar. Nunca Exatamente para o de que você disse. estudar, e vai fazendo pesquisa, vendo qual é o material legal para fazer aquele trabalho que você desenhou, entendeu? É isso. Mas é muito bacana. Eu agora estive no Rio, eu tenho 2 netinhos, que é o mais lindo do mundo. Aí eu desenhei, esse aqui é o Ricardo, meu neto, olhando o mar. Ele é louco pelo mar. É rabisco, é o desenho do Ilustre Diário. E aí ele me viu desenhando. Vovó, o que você está desenhando? Aí eu disse que estava desenhando coisa. Aí ele disse que queria desenhar também. E aí me desenhou. Coisa mais linda. Eu estou procurando. Ele fez ele mesmo, olha ele. Ele desenhou o meu neto. Muito bom, porque o artista de baile também estimula mais ainda essa parte que as crianças, como a gente já falou, já têm, né, de maneira mais natural, e aí se sente estimulado também pela artista a seguir adiante. E isso você sempre teve seu estímulo, né, Sandra? Uma coisa que eu queria colocar aqui para quem está assistindo aqui, o artista, ou que queira ser artista e tal, valorize tudo da sua vida. Tudo é ganho. Até aquela dorzinha aqui, né, por alguma coisa, aquela tristeza, ela é sua. Exorcize ela de alguma forma, entendeu? É ganho. A experiência. Eu nem acredito que eu vou fazer 50 anos de arte. Que é uma menina, juro. Foi doloroso, além dessa alegria que você tem hoje em dia, que é notável, sempre que te vi, na tua arte também passa muitas cores, muita alegria, mas esse processo de não só de descoberta, mas dessa experimentação também que você falou de poder expor sua alma e através da arte. Foi doloroso esse processo de reconhecimento, de aprendizagem, ou Sandra? Em alguns momentos sim, mas outros não. Você nunca deu muito foco nisso, né? A arte sempre para mim foi uma coisa prazerosa. Falar de arte, eu posso passar o dia todo aqui conversando contigo.
Sim. Você viu, a gente conversou no telefone, quase não larga. Mas é assim, eu adoro reunir os amigos e conversar. Eu gosto de ir lá para a Escola de Artes e Ofícios, onde a gente tem, né, um ateliê chamado Monólito. É um ateliê aberto, onde a gente faz as gravuras, as litosgravuras, e é lá. E é ótimo, chega gente de todo jeito, é jovem, é gente já com bastante experiência, e nós vamos trocando experiências e vida, né? Muito bacana. E o que você diria da grande missão? Não colocar de forma geral do artista, se você quiser, mas pelo ponto de vista, claro, da Sandra Montenegro. O que você diria? Eu gosto de espalhar arte, mas eu gosto de espalhar alegria, gosto, né? Eu tenho, assim, meu avô, Braga Montenegro, tenho até a foto dele aqui comigo, sempre, ó, aqui, Joaquim Braga Montenegro. Ele tem livros, né? Artista, tem livro publicado, era crítico também de arte, crítico literário. E eu digo assim, ele ainda vive, ele está vivo nas nossas vidas, porque tem um livro dele, então eu quero estar sempre viva nas pessoas que eu tenho, né? Um dia que eu me for para outra dimensão, eu quero estar presente, sabe? Na lembrança, na memória dessas pessoas que passaram pela minha vida, através dos quadros, né? Através da arte. É isso. E o teu avô que fez com você, você repete com o seu neto, né? Vai passando Exato. adiante das gerações. Muito, mexeu assim, bem comigo, de uma criança. Eu vejo que você tem essa... Como você falou, quando descobriu a aquarela, parece que flui de uma maneira assim, muito fácil, porque dizem que a aquarela é super difícil. E a gente vê essa aquarela assim, bem diluída, como você falou, e que mescla essas cores. Eu gosto muito da aquarela. Eu também gosto demais de aquarela. É um trabalho que... Vou mostrar aqui esses trabalhos só de aquarela. Aqui, ó. Isso aqui é uma exposição chamada Múltiplos Olhares, que eu fiz na Casa da Arte. Isso aqui é flores, mas tem aqui, ó. Não sei se dá para ver, uma mulher. Sempre tem mulher no meu trabalho. Sim. Esse aqui também é aqui já é acrílica sobre tela, que você pensa que é aquarela, tá? Mas não Quer é falar aquarela. um pouco sobre o discurso? Muito bonito, muito impactante assim, pelas cores. Chamado Múltiplos Olhares, o nome desse trabalho, dessa exposição. E eu tive a grata... alegria de a Inês Fiuza que escreveu algumas palavras sobre mim, fiquei muito, muito satisfeita. Esse aqui, quem falou foi que é a Naturezas, né? Que é aquele trabalho que eu te falei, que é só... Sim. Né? Lá no IBEU, que era esse aqui, quem escreveu foi o Strigas. Não, foi o Strigas, não, minto. Foi o da Cássia Gadelha. E esse aqui, que é o Arquivo do Imaginário, que era isso que eu estava querendo mostrar. Foi através, né? Sim. Eu comecei a ver umas fotos antigas das crianças, as minhas memórias, né? A bicicleta, os jardins da minha avó, as pipas, as arraias que a gente brincava, aqui, ó, vocês estão vendo aí as brincadeiras, boneca de pano, que eu era louca por boneca. As cadeiras, as cadeiras. Você lembra dessas cadeiras antigas de ferro que ficava na varanda da minha avó? Isso aqui, não sei se dá para vocês verem, isso aqui era eu pequenininha. Mais atrás, tá um pouco desfocado, aqui atrás, mais atrás. Mais atrás, aqui, tá bom? Sim, tá. Era eu pequenininha, fantasiada de governanta. A minha avó fazia as fantasias de carnaval. E aqui tem a foto, também isso aqui é uma aquarela. Aqui também tem as crianças, tá vendo? Não sei se dá para ver direitinho. Tudo meus brinquedos. Quantos anos de aquarela? De 88 para cá. Não, a aquarela foi de 88 para cá. Foi quando eu aprendi. De 88 para cá. Essa exposição foi em 2011. Essa do Arquivo Imaginário. Essa aqui foi em 94. Essa aqui, 94. Essa aqui foi na... Diga, já estamos na hora, né?
Não, 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 não. Mostra, 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 mostra. Pode Ah, mostrar. não, Mostra. esse aqui eu já falei que é Muitos Olhares, foi 2000 Eu e... gosto muito, viu? Muito colorido, mostra uma É, segurança, essa palavra que eu digo, é, muito grande, não. porque em outras formas eu vejo que você também às vezes distorce, e aí você tenta trazer um pouco mais de. Eu posso estar equivocada, Ah, mas mostra que você, quando vai fazer aquarela, você faz assim com um pouco mais de detalhe, assim, como se pode chamar? não, ao contrário, eu faço É, na é aquarela, desprendida, eu sou mas mais desprendida. Eu deixo assim ela fazer o serviço dela, entendeu? sim, eu Eu acho que eu não estou gosto, conseguindo me né? explicar. É assim, Ah, justamente por ser solto a aquarela, ah, aí tem uma expressividade mais forte seu, né? Eu vejo tá. muito você na aquarela, não sei por quê. Não, mas eu também me sinto. A aquarela, para mim, é onde a minha segurança, entendeu? No sentido de. Eu sei eu estou ali, eu gosto daquilo ali. Claro, não é uma técnica fácil, é uma técnica difícil. Tá? Inclusive, para você ver, eu me lembro de uma aluna que chegou uma vez aqui para mim e queria aprender aquarela, mas ela ficava muito angustiada fazendo. Por quê? Porque ela era muito controladora e a aquarela, ao contrário, ela chegaria assim, larga deu, deixa eu ir, deixa eu ir. Então, a gente começou a mudar, disse, vamos estudar outra técnica, depois você vai para a aquarela, porque a aquarela, ela precisa que você se solte, que você se desprenda, que tenha essa alma mais desprendida, sabe? Essa personalidade mais desprendida. Claro que existe aquarelas que você desenha, tem umas aquarelas perfeitas com detalhes, né? Bem como se fosse uma foto. Tem gente que trabalha assim. Eu já não Mas o trabalho aquarela dessa é forma. bonito, eu vejo, né? Aquarela é bonito, que você vê essa guarda, esse movimento, né? Esse E mescla, as camadas, né? Uma mescla, camada. sobreposta sobre a outra, interessante, que a vida é assim. Eu vejo a aquarela assim, a vida é assim, a gente encontra uma pessoa, a gente muda, a gente vê, a gente, né, adquire uma coisa e troca como pessoa aquilo outro que você é. É isso, eu acho que. Pois parabéns, parabéns. Parabéns, Sandra. Uma coisa que não falamos, que no meio disso tudo, mas você falou do Striga, de vários artistas que passaram, Uhum. e você nessa trajetória de tanto tempo, desses que ficaram, que imagino está compondo agora o Engráfica com você, mas quem são esses que ficaram, que faz parte aí da tua história e que também Ah, você tem poderia... muita gente, tem a Ana O Costa Vando também é, o Lima, o Vando não. Vando fizemos a aquarela juntas com o Valber, fomos alunos do Valber na mesma época, muito bacana. O Vando é um amigão, tem o Vando, da época das antigas, né? Vamos lá. Você falou. Sebastião de Paula, Eduardo Eloia, Ana Costa Lima, Nau Espíndola, Emília Porto. E Silvano Tomás, que era das antigas também, mas hoje também é muito presente, né? Não, essas pessoas que eu falo, elas ainda estão muito presentes, né? Mas o que Nessas. muda depois desse tempo todo, assim? O que você sente dessa mudança do tempo na história, na arte? O que você sente, assim, dessa mudança? Como Não, muda muito. Eu vejo que a tecnologia chegou aí para. Eu acho que está sem. Está falhando. A tecnologia está aí para fazer essa mescla. Mudou isso aí. Eu acho massa esses artistas novos, né, com a cabeça na tecnologia e mesclando tecnologia com a arte tradicional, né? Eu amo essa contemporaneidade, né? Essa diversidade. Mudou isso, mudou essa linguagem, mudou esse olhar. Hoje tem os vídeos, né? Tem vídeo arte, tem tanta coisa aí que é bacana, é bacana. Embora esses trabalhos, que eram umas arraias, né? Umas arraias que eu fiz agora na pandemia. Ó, essa aqui é gravura, mas é uma arraia, ó, né? Uma arraia que você. Aí eu fiz uma instalação de várias arraias, mas eu fiz vários animais. Ó, vários animais. Isso aqui é um capote. Um capote
São, remonta à minha infância, entendeu? E também tem isso aqui, então, deixa eu mostrar aqui, que é um guarda-chuva, não sei se vai dar para abrir aqui, dá. Ó, ele é um guarda-chuva que eu imprimi coisa nele. Ele era todo branco e eu fiz essa impressão. Vendo? Já dando, como diz, contemporaneidade ao trabalho de outras formas, né? Eu estou tão assim com o negócio de gravura que tudo que eu vejo, isso aqui pode ser uma gravura, isso aqui eu posso gravar, isso aqui eu posso imprimir. Quer dizer, né, as texturas possíveis da cidade, as texturas. A gente fez um trabalho muito legal no Salão de Abril Sequestrado, o coletivo em gráfica fez. Eu moro perto do Mangue do Cocó e tem muitas árvores, e estavam derrubando as árvores, sabe? E aí só estava o resto delas. E aí a gente fez um trabalho chamado Em Memória, um sudário, como se fosse um sudário, e um tecido grande, e fomos saindo pelas ruas aqui e imprimindo, entintando aquela raiz não, era o tronco cortado, e fomos imprimindo no papel. Isso é muito bacana, esse trabalho que a gente fez. Não tem como estar longe dessa consciência ambiental, é isso? Não, de jeito nenhum. Eu agora estou participando de um salão de Tocantins, que é Aves em Extinção, onde a gente está apresentando um trabalho de xilogravura, que é ararinha azul e o caburé de Pernambuco, que é como se fosse, um tipo de coruja, que também está em extinção. Hoje nós vamos ter uma reunião lá com o pessoal, com os artistas gravadores que estão participando dessa mostra, e é uma mostra virtual. Fiquei muito feliz de participar. Também estou participando em Montevidéu com uma exposição, um projeto chamado El Jaguar, que ele vai ser itinerante em outros países da América Latina. Por aqui não chega, não? Chegar por aqui depois. Não, sim, em Recife, inclusive em Recife, vai ser em Recife, mas ele está virtual. É só o seguinte, eu estou lá, está lá no meu Facebook. Eu vi esse da coruja, eu vi esse dos pássaros. Então, é o Jaguar, que é esse projeto, inclusive está participando. Fomos convidados, o Pirajá, a Fabiana Azeredo, eu e o Silvano Tomás. O Jaguar está no videozinho que eu postei, que você me mandou. Vou colocar lá depois. Tá, tá certo, tá. Então, assim, essa pegada também, eu acho que o artista ele tem que ter, sabe? De você sempre estar atualizado com as questões que ecológicas, sabe? De preconceito. Esse nosso trabalho do adjetivo feminino também vem falar isso, porque tem muita artista mulher com muita produção boa no Ceará, no Brasil, enfim, e a gente está sempre atenta a isso. Quando tem uma exposição e não tem mulher, eu sou uma que eu digo, cadê a mulher aqui? Tem que ter uma mulher, convida um artista mulher aí, meu povo. Sempre, e a gente tem que... Eu sei que os artistas, homens, não estou dizendo que são machistas, mas eu acho que é o hábito. Nós temos que quebrar isso, cara. Sabe? Tem que quebrar isso, sabe? Para alinhar. E você na curadoria também, não é isso? Você na curadoria também, algumas vezes, não é isso? Na curadoria do adjetivo feminino, junto com a Andrea Dallola, a gente tem que falar. Muito bacana. Nós fizemos o trabalho lá no MAUC, o ano passado, foi na portinha da pandemia, mas foi muito linda a exposição, muito bacana. E também tem outra exposição lá no Instituto Belchior, que foi a primeira que a gente fez do adjetivo feminino. E a nossa ideia é sempre estar fazendo esse tipo de trabalho. Só que nós fomos pegos nessa pandemia, e aí algumas coisas mudaram e a gente tem que, né, se reinventar, como se diz. Muito bem. Esse Ceará Criativo, a curadoria de quem é? Do Germando, arquiteto, né? Muito interessante, gostei demais de participar, muito organizada a Mostra Ceará Criativa, ainda está lá o link, entra no WhatsApp,
Não, no site deles, entra lá no site dele, www.mostracearacreativo.com.br, que vão estar todos os artistas que participaram, inclusive as filmagens, porque foi tudo virtual, só que os artistas foram para um estúdio que foi formado lá no Museu da Fotografia, e lá a gente mostrou o trabalho, conversou um pouco, foi muito bacana. E as peças vão estar, né, lá no e-commerce, né, deles lá. Muito bacana. Foi muito bom, Sandra Montenegro. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, porque a gente falou ontem à noite, assim, no telefone, né? Eu fiquei pensando, nossa, será que seria melhor se a gente não tivesse falado? Era tanta coisa. Né? Porque muita coisa ficou claro para mim, mas enfim, foi tudo a experiência também, né, gente? E é muito bom a gente estar aqui, independente de qualquer coisa, com esse artista de uma forma mais autêntica, expressiva, espontânea, independente de a gente ter falado antes ou não, você é essa espontaneidade ao vivo aí para a gente. Porque eu vi, só um detalhe disso que a gente conversou, por isso, que eu tinha te perguntado sobre, de toda a tua trajetória, um marco muito grande. Você falou aqui, mas de uma maneira diferente. Eu estou falando isso porque eu também gosto de espontâneo, né? Uhum. Mas nada, aqui a gente vai ter que fechar já, só por causa do horário. Eu queria que você fizesse essa observação da maneira que você quiser falar sobre o marco durante a tua trajetória. Fala aqui para a gente. E fecha da maneira que você quiser. O marco foi em 96, quando eu fiz essa exposição. 94, aliás. Deixa eu ver. Porque o 94, quando eu fiz essa exposição lá no IBEU, chamada Naturezas, que eu estava morrendo de medo, porque era uma galeria muito famosa na época, e eu consegui, eu estava fazendo análise, estava num processo de análise muito, muito bacana, é doloroso, né? Quem passa sabe que é doloroso também, é bom, mas é doloroso, e eu estava numa situação que eu não tinha condição de pagar naquela época, muito caro a análise, aí eu disse, mas foi o resultado da minha análise, foi essa exposição. E eu vendi tudo e paguei para ela. Minha analista maravilhosa. Paguei para ela. Tudo. Isso aí para mim foi assim, pô, que maravilha. É aqui que eu quero estar. Que você vendeu todos os quadros, né? Você falou que você vendeu todas as aquarelas, você vendeu. Então isso também é muito importante para o artista ver que o seu trabalho tem uma recepção. Bacana. Eu quero agradecer aqui a presença aqui da Patrícia Bastos, que foi entrevistada aqui também, uma artista também, você dá só um reconhecimento aqui nas pessoas. Se você quiser dar uma leitura, hoje eu não consegui ler muito. Eu também, se eu ficasse lendo, eu vou agradecer depois. Eu não conseguia. Oi, tá ouvindo? Mas agradeço aqui a presença de todos, a Patrícia Bastos, que sempre está aqui dando apoio, a Segiane também. A Ângela... Cláudia Firmeza, a Serginho apareceu, ai meu Deus, Ângela Pinheiro, Silânia querida, Cristina Rocha maravilhosa, o Bosco, meu amigo Sergiane, gente, muito obrigada por estar assistindo aqui, a Tânia Ponte, ai que bacana, gente, tão bom, Ed Ferreira, você entrevistou ele também, né? Foi, olha lá, Ed, eu falei do Ed. E aqui a gente falou sobre isso. A Regiane Freire, minha amiga, a Regiane Matheus. Ai, gente, muitíssimo obrigada. O Dedo de Moça. Bacana, gente. Marcos, Jance, amigão. Muito obrigada. A Isabela. O que eu digo aqui, esse teu trabalho é muito bacana, até porque é diferente, no sentido que você está mostrando o artista, né? A pessoa toda do artista, a arte, né? A arte sem o artista não é a arte, né? Então é a arte, é o artista, né? E é interessante para saber a trajetória das pessoas, é bacana. A melhor forma de conhecer a arte através do artista. E o que é? São suas ações, seu pensamento, seu caráter, sua forma de ver o mundo. E também saber dos processos por trás do seu trabalho. Isso sempre me interessou, né? Acaba sendo também uma investigação minha, uma curiosidade, porque eu me sinto dentro desse meio, mas eu quero estar mais próximo também. E acho que muitas pessoas querem estar mais próximo também. Então, Sandra,
Eu te agradeço. Queria muito estar mais tempo aqui com você. Muito bom essa experiência. Quando você vier ao Brasil, venha nos visitar. E você também aqui é aberto. Nesse período a gente tem que um pouco se resguardar pelo seu trabalho, pela sua pessoa também. Sabe que por isso que você está aqui. Te agradecer imensamente. Muito obrigada pelo convite. Agradeço demais, viu? E você nos deixa muito à vontade. Oh, muito obrigada. Pois é isso aí, que bom. E eu vejo muito nesse teu trabalho não falamos sobre isso, mas também temos que fechar, mas é essa questão espiritual, né? Isso, você está muito ligada a isso também. Eu acredito. Essa visão tua. Fecha com isso. Fecha com isso. Eu acredito nas pessoas, eu acredito numa coisa mais além, acredito sim, acredito que a gente não morre aqui não dá não, é muita coisa. Tu acha que vai morrer isso que a gente tem, é muito maior do que o corpo, então acredito em outra dimensão aí. Isso começa pelas nossas ações e como utilizamos a nossa humanidade, né? Exatamente, você colhe o que você planta, minha amiga. Muito obrigada, muito lindo tudo. E continue aí expandindo a sua luz, todo esse trabalho de alegria. Porque, sem dúvida, a gente vê seu trabalho e vê muita alegria nele. Não se preocupe. Você já traz isso pra gente. Obrigada, gente. Obrigada, a todos querida. Que assistiram. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço muito forte. Beijo.